Hoje, no primeiro episódio da segunda temporada do Na Escuta do Sarau, recebemos Marcos, professor de ciências, apaixonado pela educação e um grande incentivador do protagonismo dos estudantes. Ao longo de sua trajetória, desenvolve diversos projetos que aproximam a ciência da comunidade escolar, conquistando reconhecimento com o Prêmio Educação em Ciências da USP e o Prêmio do CRB. Além da dedicação à profissão, é marido da Daiane e pai da Mariana e do Francisco, papéis que também fazem parte da sua história e inspiram seu olhar sobre a educação. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre educação, ciência e transformação. Vem com a gente, você está no Escuta do Sarau. Oi pessoal, está começando o primeiro episódio do podcast Na Escuta do Sarau. Um espaço criado por estudantes para ouvir histórias, compartilhar experiências e conversar sobre educação, ciência, cultura, natureza e tudo aquilo que faz a escola pulsar. Eu sou a Giovana. E eu sou a Alice. Ao longo dessa temporada, vamos receber convidados que inspiram, ensinam e acreditam no poder da educação para transformar vidas. E hoje temos a alegria de receber alguém que acredita profundamente na educação como caminho de transformação e que faz isso acontecer todos os dias, junto com os estudantes. Recebemos com muito carinho o professor Marcos. Ele é professor de ciências, mestre pela UFMG, apaixonado por botânica e idealizador dos projetos Impressões Botânicas e a Araponã. Professor, seja muito bem-vindo ao Na Escuta do Sarau. Muito obrigado, estou muito honrado e feliz de estar aqui com vocês. Professor, você é conhecido por estar sempre criando projetos, abrindo oportunidades e incentivando os alunos. De onde vem essa inquietação? Muito bem, então, para mim, estar com os alunos é sempre uma oportunidade de aprendizado, né? E a possibilidade de desenvolver projetos é uma oportunidade de aprender junto com eles. E quando a gente está trilhando um projeto, a gente também vislumbra novos horizontes, conhece novas habilidades, novas técnicas, conhece novos espaços. Então, eu acredito que o projeto é uma oportunidade de aprender e conhecer aquilo que a gente nem imaginava que existisse. E o que te move a transformar ideias em ações dentro da escola? Olha, a escola normalmente muitas vezes é tida como chata, às vezes interessante, né, por muitos estudantes, e eu acredito que essa opinião ela se deve à rotina da escola, né? Todo dia as aulas normais, escrever no quadro, abrir livro, isso é muito importante, mas quando a gente tem a oportunidade de explorar uma habilidade ou uma atividade diferente, acho que isso desperta interesse. Então, eu acredito muito que é nessa oportunidade. E quando você pensa nesses projetos, você imagina onde eles podem chegar ou você prefere descobrir isso junto com os estudantes? É sempre um misto. Eu sempre começo um projeto sonhando lá no alto. E às vezes, quando eu conto as ideias, o pessoal até ri de mim. Muitas vezes conto com os alunos e eles ficam assim, que isso, professor? Será que essa ideia pode realmente chegar a ganhar um prêmio, escrever um livro? Eu acho que isso foi relacionado a impressões botânicas. Exatamente. Quando eu apresentei a ideia, eu falei assim, gente, isso aqui é muito legal. Aí muita gente falou assim, que isso? Livro? Mas não é só os alunos que pensam assim também, não. Quando eu cheguei na sala dos professores, eu fui contar aí sobre isso. Eu tive colegas que falaram assim, isso daí não é tão fácil assim. Outros falaram, vai demorar muito, talvez essa técnica não dê certo, você está vendo na internet, vai ser trabalhoso, muita coisa vai dar errado. Mas também tive colegas que, como companheiros, pegaram na minha mão e falaram assim, não, você quer me ajuda? Eu te ajudo e a gente vai trilhar juntos. Então, acho que nessas também descobertas que a gente primeiro sonha alto, mas descobre que às vezes o caminho é difícil, mas aí também descobre que não está sozinho. Seja o professor e aluno, mas também o professor e seus colegas professores também, que isso é fundamental, que a gente nunca sempre que a gente puder trabalhar em conjunto, a gente se fortalece. Sim.
E o que você sente quando vê um estudante se envolvendo e acreditando em algo que nasceu dentro da sala de aula? Eu acho fantástico, porque eu acho que é o grande objetivo, né? Que aquele conteúdo, aquele história ou o saber, ela realmente faça sentido para o estudante. E ele faz sentido quando ele acredita e vê que pode produzir algum novo com aquilo. Então eu acho maravilhoso e às vezes é super legal que a gente vê estudantes que começam a sonhar mais do que a gente, né? Igual no próprio projeto de Impressões Botânicas, estão pensando em protótipo, em vender o protótipo, em comercializar. Então você vai vendo que era uma ideia simples, assim, que é audaciosa, mas agora já é concreta e quer sempre mais, né? Então, A natureza parece ocupar um lugar muito importante na sua vida. O que você encontra quando está meio a ela? para mim, estar na natureza é como se fosse eu estivesse recarregando umas energias, né? O cotidiano, as nossas relações mesmo em casa ou na escola, no trabalho, vão tomando nossa energia. Então, assim como o carro tem que parar no posto de gasolina, eu tenho que parar na natureza, deixar as angústias, as situações difíceis e captar um pouco daquela tranquilidade, o canto dos pássaros, um sol quentinho que aquece a pele e que eu acho que renova nossas energias. E esses momentos de caminhada e contemplação, eles te ensinam alguma coisa sobre a vida? Sim, eu acho que é o tempo, né? Nosso tempo, do jeito que a gente acostumou, seja para estudar, trabalhar, ele é sempre na ponta do relógio, né? Igual na escola, a gente tem os 5 horários. Passou 50 minutos, toca o sinal. Passou 5 minutos, toca o sinal. Então a vida é sempre muito atribulada. E o tempo da natureza ele não é assim. Ele vai seguindo um roteiro que é o que cada um precisa, né? A planta precisa de tempo para poder germinar. Para germinar vira uma muda, a muda demora anos para virar uma árvore, até frutificar. Então, os ciclos naturais, eles são mais pausados, faz mais sentido com aquilo que cada um precisa. E às vezes na nossa vida cotidiana a gente força muito para conseguir objetivos assim imediatistas, né? E eu acho que a natureza tem a resgatar o que é natural, o que é nosso mais ancestral, que são as nossas raízes junto à natureza. Entendi. E a peteca? Que espaço esse momento de descontração ocupa na sua rotina? Olha, a peteca é um hobby para mim, é o esporte que eu mais me sinto bem e é quando eu realmente me desligo completamente de tudo, porque quando você está naquela competitividade também de querer ganhar, não deixar literalmente a peteca cair, não dá tempo de ficar preocupado com um projeto, ou com a prova que tem que corrigir, ou com o telefone que vai tocar, porque o jogo está ali. Eu sempre né? ficaria decepcionado quando a gente jogar. Nossa, professor, a gente joga muito Não, então temos que treinar, gente. Então, isso quando não confunde com vôlei. Faz manchete, Aí a gente vai jogar a peteca pra cima e vai lá e dá um saque assim. Mas quando eu vejo você jogando vôlei, eu me lembro muito da minha época de escola, que eu era fominha mais que peteca. Então eu chegava antes da aula para jogar peteca, chegava todo suado para estudar, depois vinha um recreio, jogava de novo e no final da aula eu queria jogar. Então, acho que é muito isso. Vocês são muito com vôlei assim, né? Então um tempinho quer jogar. E você acredita que essa conexão com a natureza influencia a sua forma de ensinar? Sim, quando eu estava escolhendo que profissão que eu seguiria na minha vida, eu lembro que a gente tem um teste, chama teste vocacional. Talvez um dia vocês vão fazer, que é com um psicólogo, ele faz vários testes. E uma das perguntas é assim, se você gosta de ficar num ambiente aberto ou ambiente fechado. E todos os meus testes falavam que eu tinha que ficar num ambiente aberto. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava de coisas relacionadas a ser professor. Então eu ficava assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Né? Eu não gosto de ficar dentro da sala de aula, os alunos também não gostam, né? E aí eu falei assim, então, quando eu decidi ser professor, eu me imaginava fazendo projetos que a gente saísse fora de sala, fizesse excursões, tentasse coisas que saíssem um pouco da rotina. Acho que por conta disso, dessa conexão com o ambiente aberto, livre. E você realmente faz bastante excursão, né?
Não pode nem reclamar, vai que ele para. Não. Você falou que é bom, né? E ao longo da sua trajetória como docente, você sempre buscou aproximar a ciência das pessoas e do território onde os estudantes vivem. Foi nesse contexto que nasceu o projeto Impressões Botânicas? Como que surgiu essa ideia? Exatamente. Acho que ciência, porque é a minha área de base, né? Então, um dos meus objetivos como professor de ciência é despertar o pensamento científico de cada um, que nada mais é do que despertar a curiosidade, que é natural de todo ser humano. Desde que você acha que o neném ele é curioso e ele tem que experimentar para ver se aquilo ali é doce, é azedo, dá choque, é quente ou é frio. Ele vai criando hipóteses e vai testando. E assim a gente vai construindo conhecimento. Mas ao longo do tempo, a escola mesmo, ela vai fornecendo a informação mais pronta. Então esse pensamento, essa curiosidade, com o tempo pode ficando um pouco adormecido. Então acho que o papel do professor de ciência é sempre despertar essa curiosidade. Mas a ciência, ela também, a gente tem que ter um olhar crítico sobre ela. Porque a ciência ela foi produzida pensando pelo homem branco ocidental. Né? Então, ela fez parte do processo de colonização. Né? A gente pensando em Brasil, o processo de colonização, quando os colonizadores chegaram com pensamento científico. Então, nós somos detentores de saberes, o saber de vocês não tem valor nenhum. Então, apesar de eu ser um defensor da ciência, eu trago essa crítica. E a forma mais crítica disso é demonstrando que os saberes que estão no nosso território onde a gente mora, os saberes que têm nossas origens quilombolas, indígenas, negras, eles têm muito valor. E a gente precisa promover um diálogo entre esse saber científico e esse saber que é ancestral, originário. Aí a gente consegue sintetizar conhecimentos que realmente podem ter mais sentido para nós e também ver o mundo de forma diferente, mais rica. Não com um viés europeu, branco, masculino. O projeto convida os estudantes a conhecerem as plantas por meio das memórias afetivas dos moradores do bairro. Por que foi importante unir a ciência, história e memórias em uma mesma proposta? Então, isso uma grande provocação, né? Porque eu comecei a falar, a ciência, ela geralmente exclui o ser humano da produção do conhecimento. Ela, teoricamente, assim, o conhecimento ele é livre das opiniões, dos sentimentos, o cientista ele é o cara que ele está produzindo conhecimento puro. E o nosso projeto mostra que não, é muito importante as nossas origens para esse conhecimento, para que ele possa ter significado. E, na verdade, muito conhecimento já foi produzido ao longo de milhares de anos pelas várias etnias, pelos vários povos. E a gente precisa trazer um diálogo entre esse saber cientista e esse saber ancestral. E aí, quando a gente pensa nesses sentimentos de quem está aqui ao redor, a escola também ela está no movimento de, em vez de levantar os muros, abaixar os muros para que exista mais participação no sentido de que quem está lá fora, a minha avó, a vizinha da escola, também tem a contribuir para essa escola. Não só com opiniões, mas também com conhecimentos. E eu acredito que a escola só se fortalece com isso. Primeiro porque os alunos também passam a entender que tudo que ele aprendeu lá na casa da avó, na casa da tia, tinha valor. E também se reconhecer na escola. Olha, aquele chá que minha avó fazia, agora eu estou aprendendo aqui dentro da escola. Então, é um movimento que só fortalece a forma como a gente encara e sente o conhecimento. E em que momento você percebeu que Impressões Botânicas havia deixado de ser apenas um projeto de sala de aula para se tornar uma experiência que mobilizava toda a comunidade escolar? Olha, nos meus melhores sonhos eu imaginava que alguma coisa poderia acontecer assim. Na verdade, a gente quando sonha com um projeto, a gente pensa lá no alto que possa atingir, mas a gente sabe que o caminho é muito difícil.
Mas eu senti que isso se tornaria possível quando eu vi que eu tinha colegas, professores que também entraram no projeto, engajaram e trouxeram ideias que ampliaram ele muito mais, né? Como o Luiz sempre fala assim, não, Marcos, se fosse só você já tinha acabado o projeto, foi chamar a Cássia e agora o negócio está gigante. Mas é isso. E com esse movimento a gente sentiu que vocês também estavam gostando, trouxeram muitos resultados que nos surpreenderam, e aí a gente viu que não era já um projeto só da escola, era um projeto da comunidade. E durante as entrevistas e pesquisas, certamente surgiram histórias marcantes. Existe alguma lembrança ou encontro que também tenha transformado o professor Marcos? Então, eu acho que foram muitos momentos, mas agora me veio à mente quando eu vi a foto do Lucas com a bisavó dele, assim. Porque o que acontece? A gente conhece muito, nós, a gente que é professor, a gente conhece muito nossos alunos no cotidiano. Então, quando eu vejo a Alice, quando eu vejo a Giovana, eu lembro o rosto de vocês. E a gente sempre imagina como vocês são a partir da sala de aula. Mas quando a gente vê uma foto, um contexto que remete à vida de vocês lá fora, é uma coisa que não tem como desver, né? A gente abriu um horizonte. Então, quando, por exemplo, eu vi a foto do Lucas com a bisavó dele, que é uma das moradoras mais antigas do bairro, e ela lá no quintal aguando as plantas, e todo aquele conhecimento, o Lucas não era mais o Lucas ali, que só fazia as questões, que ganhava o visto. Ele era um representante de uma comunidade maior, com um saber maior. Então aquilo ali, ele engrandeceu em relação à escola, como aluno. E assim, mexe a gente como professor, porque a gente começa a repensar, não só nele, mas em todos os estudantes. Cada um tem uma história, cada um tem uma família, e a gente fica curioso e também provocado a ampliar nosso olhar sobre cada um. Não ser só aquele estudante daquela prova, daquele resultado, mas é um ser com uma história, com sonhos, com origens, que a gente precisa sempre estar em diálogo e aprender juntos. O projeto conquistou reconhecimento dentro e fora da escola. O que esse retorno representa para você e principalmente para os estudantes que ajudaram a construir essa história? Eu acho assim, a grande primeira felicidade foi sentir que realmente o projeto fazia sentido para os estudantes, que eles estavam felizes em realizar aquelas atividades. Quando eu tenho a oportunidade de mostrar fotos ou vídeos dos trabalhos, todo mundo comenta, olha, mas eles gostaram de fazer essas técnicas, escrever, porque todo mundo, assim, mesmo envergonhado às vezes, né, com vocês, mas principalmente nos momentos assim descontraídos ou assim que inesperados, que a gente estava sendo filmado assim, vocês estavam sendo filmados sem perceber, todo mundo estava feliz, curtindo aquele momento. Então, isso é um retorno muito positivo. Mas ir para fora era quase que uma obrigação para mim, porque eu acho que vocês mereciam. Quando a gente fala assim, esse projeto ganhou um prêmio, não é o professor Marcos, o professor Carlos ganhou um prêmio, são vocês, porque vocês mereciam esse reconhecimento, porque o trabalho foi muito bonito, exigiu muito esforço e merecia um reconhecimento pela qualidade que vocês alcançaram. Uhum. E depois de tudo que Impressões Botânicas proporcionou, que legado você acredita que ele deixa para a escola e para a comunidade? Eu acredito assim que Impressões Botânicas, o Sarau, esse podcast, esses projetos, eles nos forçam a sair do senso comum, que a qualidade é só na prova, ser bom aluno é só cumprir à risca as regras. Ele permite vocês terem espaço de mostrar os talentos de vocês. Então, acho que a primeira coisa, eu acho que é essa, que é um projeto que envolveu assim, 70 alunos, todos os alunos do 8º ano, todo mundo participou da sua forma, houve uma participação geral, sem deixar ninguém para trás, e com resultados fantásticos. Acho que então isso é um momento assim, para a escola refletir e
se fortalecer que é possível projetos que envolvam os alunos, que eles são autores e produzam, alcancem resultados de altíssima qualidade. Ir para a escola é sempre uma provocação, né? Que eu disse de caminhar junto com a comunidade. Caminhar junto com a comunidade não é só convidar, às vezes, para participar de festas, de eventos ou de decisões como a eleição da direção, mas também de construir algum momento o currículo junto, porque o que vocês fizeram foi isso. O conhecimento que estava aí na vida de vocês, na comunidade, ele participou do currículo do 8º ano de vocês. Então isso é extremamente revolucionário quando a gente pensa em escola como um todo. Então, Professor, você também acompanha o projeto Rolemaker na escola. Como tem sido participar dessa experiência? bem, o projeto Rolemaker é quase que uma loucura minha, porque é um grande desafio da gente aprender tecnologias e abordagens que são novidades para os alunos que são participantes, mas para mim também, porque são técnicas que eu também estou aprendendo junto. Mas eu me sinto incentivado a aprender, me sinto também motivado e rejuvenescido, porque sempre que a gente aprende, a gente também se rejuvenesce, a gente tem novas ideias, novo ânimo. Mas é também um grande desafio da gente conseguir concluir e construir os projetos. Mas eu acho que todo mundo está animado, apesar das grandes dificuldades, né? E a gente está correndo contra o tempo, porque até o final do ano a gente tem que concluir nossos projetos. Na sua visão, qual é a proposta principal do projeto e o que ele pretende despertar nos estudantes? O Rolemaker? Então, o Rolemaker, ele é um segundo passo para a gente continuar nesse caminho de ver problemas que existem na nossa realidade e tentar trazer soluções. E o diferencial dele que é trazer soluções utilizando a tecnologia. Não a tecnologia como um fim, né? Não é assim, eu vou aprender informática só para jogar jogo ou desenvolver programas para o computador. Não, vou aprender tecnologia, seja de software, seja da eletrônica, seja de som, para resolver um problema que faz sentido para mim. Então, acho que o grande diferencial desse projeto é isso, é que o aluno tem a oportunidade de identificar problemas que são importantes para ele e vão buscar ele mesmo soluções com o aprendizado dele. Então, eu acho que reforça isso, esse aprendizado que tem que ser contextualizado à minha realidade. E como ciência, criatividade e tecnologia dialogam dentro do Rolemaker? A ciência, né, sempre caminha junto no sentido de buscar resolver problemas, utilizar a curiosidade que é natural, resgatar essa curiosidade que é natural do ser humano, e a criatividade, cada um colocando seu talento à disposição. Então, se quem tem uma mais habilidade em desenho, em arte, como vocês têm a oportunidade de colocar isso a serviço dessa caminhada de produção de conhecimento. E a inovação surge com a última oportunidade de utilizar a tecnologia ainda. Então é a curiosidade, o seu talento que vai gerar alguma coisa nova, utilizando ainda a tecnologia que pode ampliar, né, dar mais visibilidade a esses projetos. E quais experiências os estudantes poderão viver durante o projeto? Então, a grande ideia é que cada um, né, faça um curso, aprenda um pouquinho sobre tecnologia. Ninguém vai ficar super especialista em eletrônico, mas pelo menos fala assim, isso é um Arduino. Vocês vão saber como que programa, o que é uma lógica de programação. Não que todo mundo precise dominar, mas pelo menos ter noção. Vocês vão estar acima de 99% da população, isso eu tenho certeza, porque é um conhecimento que realmente está ainda restrito a poucos. E a partir disso, a ideia é que vocês, né, consigam começar a desenvolver um projeto. E eu quero muito, e a gente vai esforçar isso, para que esses pequenos projetos vocês
apresentem aqui na escola, é claro, para compartilhar com seus colegas tudo que vocês fizeram, mas também saiam da escola para experienciar outros espaços. E aí as feiras de ciências, nós temos aí no calendário o FMG Jovem, a FECITEC, a FEBRACE, a FEMIC. Então nós temos 4 feiras aí, que é o que eu falei, que é o grande desafio, que vai ser a loucura de final de ano, da gente conseguir participar dessas feiras. Então cada grupo, pelo menos uma feira, eu gostaria de inscrever e oportunizar que vocês participem. E sem revelar tudo, o que a gente pode esperar do Rolê Maker nos próximos meses? Muito trabalho, mas também eu acho que muito retorno. Eu acredito que cada um está desenvolvendo projetos muito interessantes. Um dos projetos também vai entrar num Prêmio Nacional da Liga Steam novamente. Então a gente vai concorrer novamente a um Prêmio Nacional. O Impressões Botânicas já está concorrendo, né, ao desafio da Liga Jovem. O recurso que vai afastar pombos também está correndo atrás, para ter uma solução municipal para o município de Betim. Então tem muita coisa boa que a gente acredita que vai surpreender, não só aqui na escola, mas fora da escola. E você acredita que projetos como esse ajudam os estudantes a enxergar novas possibilidades para o futuro? Sim, eu tenho certeza. E eu fico assim, às vezes, pensando, às vezes tem colegas de vocês que perguntam, professor, na sua época, você fazia esse tipo de trabalho? Não fazia nada, gente. Eu chegava, era estudar muito, fazer prova, no final, começar de novo, estudar, pegar a prova, trabalho. Não tinha professores que tinham essas oportunidades. Então, quando a gente corre atrás dos projetos, de certa forma, é o Marcos lá de 13, 14 anos também querendo participar daquilo que ele não participou. Então, parte do meu ânimo é também participar junto de vocês, porque realmente estou aprendendo com vocês. Professor, a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Na sua opinião, como ela pode tornar as aulas mais significativas para os estudantes? Então, a tecnologia ela tem que ser um caminho, assim, um recurso, né? Ela não substitui aquilo que eu disse, a curiosidade, o interesse, o talento. Ela pode ser alguma coisa que vá ajudar a divulgar, vai aumentar o impacto daquilo que cada um já tem capacidade. Então, eu acredito que o primeiro passo é trabalhar o talento de cada um, né? Descobrir esse talento, descobrir essa habilidade, que já é algo muito difícil. E, a partir disso, a tecnologia ela vai servir como auxiliar, seja para você conhecer novos espaços, seja para você dar mais visibilidade a essas habilidades, curiosidades que você tem. Eu acredito que ela nunca pode ser um fim em si mesmo. A rede social em si, que a gente fica passando o dedo e vendo vídeo, é um fim em si mesmo. Ela não provoca nada, mas produzir um Instagram que divulga as atividades que você faz no dia a dia, aí ele é um fortalecedor, porque aí você vê críticas, você vê sugestões, você se conecta com pessoas que estão fazendo coisas parecidas. Então, é um exemplo que eu dou. E muitas pessoas acreditam que a tecnologia substitui o professor. Como que você enxerga essa relação? Olha, ela tem essa questão do professor substituir pela tecnologia, todo dia ela é tentada, né? Se a gente vê os alunos que respondem tudo pelo chat GPT, em vez de perguntar ao professor, faz uma prova usando o chat GPT, em vez de estudar, mas a gente percebe claramente que isso é só uma produção, uma repetição de um conhecimento que o próprio aluno não alcançou. Então, o aprendizado ele é sempre a partir da troca, do diálogo, né? Então, a tecnologia, pelo menos até o momento, ela não consegue isso, ela consegue só pegar o que existe e reproduzir. O professor, ele oportuniza isso para o estudante, é trocar, é dialogar, às vezes existem desencontros, né, discussões,
mas isso é fundamental para a gente consiga produzir conhecimento novo. E, na sua opinião, qual o maior desafio de integrar a tecnologia e educação de forma consciente? O maior desafio que eu sinto hoje é realmente utilizar a tecnologia da maneira adequada, porque existe um grande esforço, assim, não só a tecnologia em si, mas das empresas que utilizam a tecnologia para o uso comercial, né? Seja das redes sociais, seja das mídias. Então, a tecnologia hoje está muito poluída. Então, automaticamente você entra num recurso, a atenção ela fica compartilhada, né? Com coisas boas, com informações, mas ao mesmo tempo com uma enxurrada de informações ou de estratégias que o algoritmo, né, vai te oferecendo, e no final das contas isso é vendido comercialmente. Então acho que o grande desafio é se conscientizar que isso existe e conseguir utilizar da forma adequada que realmente produza conhecimento e não só nos distraia, porque a gente vive a era da distração, né? E a gente tem que buscar outras estratégias que antigamente também eram distrações, como ler, como cantar, como jogar conversa fora, mas que fazia o tempo passar, mas também gerava outros saberes importantes, saberes relacionais, porque quando você está passando tempo brincando, cantando com sua colega, ou desenhando com sua colega, você está passando tempo, assim, está perdendo tempo, mas você está se fortalecendo pela sua amizade, ou compartilhando suas experiências. E a tecnologia ela é muito fria, ela não tem esse lado relacional. Ele tem, na verdade, um lado perverso que a gente tem visto, que tem atrapalhado a saúde mental. Então, o grande desafio nas aulas é que a tecnologia tenha uma visão crítica sobre ela. Ela pode contribuir muito, mas qual é o momento que ela começa a ser perigosa e inverter os valores? Então, acho que, sobretudo, pensando nos estudantes, essa consciência crítica, a construção dessa consciência crítica, eu acho que é a coisa mais difícil, mais desafiante. E o que você espera que os estudantes aprendam quando utilizam a tecnologia para criar, pesquisar e resolver problemas, e não apenas para consumir informações? Eu espero, sinceramente, que eu veja eu veja a habilidade de cada um, eu vejo a sensibilidade, eu vejo a criatividade, que aí a gente percebe que é uma produção mesmo, né? Seja com suas limitações, seja com suas virtudes. Então, quando eu vejo um vídeo, vejo alguma criação, seja um meme, eu espero ver a Alice, espero ver a Giovana, espero ver cada um dos alunos com as suas características ali representadas, e não só uma reprodução de alguma coisa pronta, que é o mais comum, né? Tipo, TikTok é o vídeo viral. Então a estrutura já está pronta, você só se encaixa ali, só coloca o rostinho, às vezes até só o rosto em cima de um corpo já pronto. Então, acho que a tecnologia ela não pode apagar a nossa autoria, a nossa presença. Exatamente. Professor, você viveu uma experiência muito marcante como estudante indígena. Poderia compartilhar essa história com a gente? Sim, essa história ela começou numa outra escola minha, que eu trabalho também há muitos anos, escola pública. Uma aluna minha, do 8º ano também, chegou na escola no Dia dos Povos Indígenas, mas a escola não tinha preparado nada para comemorar, ou para refletir, ou para trazer essa discussão, né, dos povos originários na escola, no dia 19 de abril. E essa aluna, chama Irisnã, ela chegou toda pintada,
né, com os grafismos da sua etnia, e ninguém sabia que ela era indígena. Então, a partir desse momento, ela se autodeclarou, né, com a sua declaração como indígena, e isso gerou repercussões assim, das mais diferentes. Teve gente que achou super interessante, teve gente que riu, fez bullying, a vice-diretora chegou e xingou ela, perguntou por que ela estava pintada, se a mãe dela sabia, e a própria mãe dela que tinha pintado ela. Isso desmascarou uma coisa que é muito comum nas escolas. A gente não conhece a comunidade, os nossos próprios estudantes, né, as nossas origens. E isso provocou que a escola, né, assumisse um caminho de reflexão, de construção de atividades que permitissem que a gente conhecesse mais sobre a cultura indígena, valorizasse, né, esses estudantes que eram indígenas, e na verdade virou uma grande oportunidade de aprendizado, que nós aprendemos com eles e também conseguimos no final contribuir um pouco, porque depois que eles fizeram várias oficinas, ensinaram um pouco para a gente de grafismo, de como construir fazer um cocá, como tecer roupas tradicionais, que é a tanga e o tupsai. Depois que a gente aprendeu tantas coisas com eles, usando a tecnologia, a gente pensou uma estratégia de resgatar a língua da etnia deles, que é a etnia Pataxó. E eles falam o Pachorrã, que é uma língua que praticamente estava morta. Então, usando a tecnologia, a gente desenvolveu um recurso que é cartões que ajudam na aprendizagem dessa língua que estava praticamente morta. Então, esse projeto foi um projeto muito significativo, que ele surge de uma situação dramática de tensão, né, de que por se declarar indígena, uma estudante sofre preconceito, e poderia ter morrido só nisso ali, mas a gente conseguiu aprender junto dessa comunidade indígena e ao mesmo tempo contribuir um pouco para eles com a tecnologia. E transformar uma situação de dor em aprendizado exige muita sensibilidade. De onde você tirou essa força? Olha, quando surgiu a Erisdan, ela apareceu pintada, e aquela situação de tensão, da própria escola, de certa forma, reprimi-la, o melhor conselho que eu tive foi num colega meu, porque sozinho eu percebi que eu não daria conta de trabalhar essa questão, porque é uma questão muito complexa. Mas eu procurei professor de geografia, professor de português para conversar, para trocar ideia, e o melhor conselho que o professor João de Geografia me disse, falou: Marcos, quando a gente está diante de saberes que a gente não conhece, abaixe a cabeça e ouça. A gente precisa ouvir o outro, né? Então, eu acho que a atitude de humildade, de ouvir o outro, o que ele quer, o que ele espera, o que ele sofreu, acho que nos ajuda a conduzir as ações. E essa situação que deveria ser de dor, ela virou uma situação de enfrentamento, porque ela precisa enfrentar uma situação adversa, mas virou uma situação de aprendizado e enriquecimento para todo mundo. E essa aluna, com o tempo, ela parou de sofrer bullying? Ou o bullying continuou, mas de uma forma menos agressiva? Ela, no início, ela continuou sofrendo um pouco de bullying, mas ela também se tornou mais forte no sentido assim, de saber responder à altura àquele bullying, até um momento que ficou assim, uma coisa muito natural, né? Que as pessoas entenderam mesmo, porque uma fala uma vez, aí foi uma cacica lá conversar com a gente, que aí quando eles chegaram para conversar, todo mundo fez o sinal de lululu, e isso é um sinal na verdade, de guerra. Então é mesmo que você chamasse alguém para briga. Então, aí ela, na fala dela, ela falou assim: eu quero cada um desses aqui, muito brava, eu quero que cada um desses aqui vá na aldeia para brincar conosco. Porque a estratégia dela é que, para incluir, você tem que experimentar da minha cultura. Que ela falou: duvido que depois que vocês comerem da comida que eu faço, brinquem do jeito que a gente brinca,
converse do jeito que a gente conversa, vocês vão fazer isso. Porque essas atitudes racistas, discriminatórias, vêm muito daquilo que eu não conheço, daquilo que às vezes eu tenho medo. Quando a gente convive junto, aí, de certa forma, não faz sentido, porque eu estou junto, né? Então, achei muito bonito esse aprendizado com eles. Eu achei que você ia falar que ela chamou todos eles pra briga. Eu também. Eu falei, vai fazer isso mesmo? Vem cá então. Você Mas- Sabe o que significa? Mas ela fala Agora. isso. Mas ela fez com ela, assim, ela é meio brava, assim, mas ela fala que tem vontade disso. Mas antes ela conversa. Ok. E o que você sentiu ao ver essa estudante ocupando um espaço de fala e reconhecimento? Eu fiquei assim, muito orgulhoso, e como eu fico com qualquer aluno, quando eu me vejo em situações onde eu deixo de ser professor e me torno aluno. O que toda essa experiência ensinou para a escola? Olha, a escola, ela realmente mudou o seu olhar, né, para a questão a questão indígena. Então, é uma escola que acabou virando um pouco referência, né, no município para essas ações de educação antirracista indígena. E a escola mudou como um todo, porque assim, todas essas ações elas repercutiram na toda a comunidade escolar. Então, ela acabou virando até uma referência para ações de educação antirracista em relação à questão indígena. Mas, além da questão indígena, ela também trouxe uma reflexão muito importante que tem um pouco com impressões botânicas, que é essa questão de olhar para a comunidade como produtora de conhecimento, como detentora de saber, que tem valores que precisam ser incluídos na escola, que é uma visão também que questiona essa postura que eu falei da ciência, essa ciência colonialista, feita lá no Ocidente, que chega para colonizar. Igual a escola não pode ser essa que eu sou detentor de saber, que vim alfabetizar você, seus ignorantes. A escola não pode ser essa postura. Ela tem que, olha, eu tenho saberes a contribuir para a comunidade de vocês, mas eu também tenho a aprender com aquilo que vocês fazem, são e sabem. E você já disse que a docência ampliou sua visão de mundo. O que mais mudou em você ao longo desses anos? Olha, quando eu comecei a dar aula, antes de me tornar professor, eu estudava licenciatura, eu era muito sonhador, mas é muito mesmo, sabe? Aquela pessoa assim, viajada na Mais maionese. do que hoje? Mas me faltava o chão da realidade. E a escola pública, eu sempre falo assim, me salvou da mediocridade. Ela me salvou de ser uma pessoa que pensasse em padrões de qualidade, padrões de ser, de estar, pautados naquilo que não faz parte da nossa realidade brasileira, do chão da escola, o chão das comunidades. Então a escola me trouxe a realidade assim, da maioria das pessoas, os seus dilemas, suas dificuldades, suas lutas, né, em diversos aspectos. No caso deles, né, a luta indígena, o sofrimento veio da Bahia, fugida por causa de poder morrer lá, porque existe a questão do perigo de ser indígena em alguns locais do Brasil. A realidade do Jardim Teresópolis, do que o estudar pode salvar e mudar assim, as possibilidades de conhecer outros espaços, conhecer outras profissões, ter sucesso na vida. A realidade das alterosas, assim, de conquistar profissões, conhecer lugares, ser bem-sucedido também. Então, o conhecimento ele não pode ser pautado só nas ideias, ele tem que ser pautado na realidade. Então, a escola, ela me permitiu isso, conhecer que as pessoas são reais, elas têm sonhos, necessidades, fomes que precisam ser atendidas. E isso eu aprendo a todo dia com vocês. E o que mais emociona na relação com os estudantes? Olha, o que mais emociona é ver o quanto
a educação realmente traz impacto, faz diferença na vida dos estudantes, porque a gente vê o quanto vocês vão crescendo, aprendendo, se tornando independentes, autônomos e capazes de realizar sonhos e lutar pelos caminhos que vocês querem trilhar, porque nunca é fácil, mas quando a gente tem essa oportunidade de ver que vocês estão trilhando isso me emociona muito, sobretudo se a gente sente que pode contribuir um pouquinho com isso. E existe algum momento vivido em sala de aula que você guarda com carinho e que representa o sentimento de ser professor? Um momento? São tantos momentos. Olha, eu vou ser não estou saindo da pergunta, mas eu acho que ser professor é muito rico e amplo. A gente tem contato com muitas pessoas, muitas situações, e tem situações que se repetem, né? E a gente vai sempre aprendendo e se emocionando e se reemocionando. Então, para mim, um momento que é muito bom, que é ver vocês se formando, indo, alcançando novas escolas, novos lugares. É um momento de muita felicidade, mas para mim também é um momento de renovação. É como se eu tivesse que reconstruir a escola. Então, para mim é um momento muito emocionante, quando vocês, de certa forma, eu tenho que largar a mão de vocês. Feliz porque eu sei que vocês estão indo para além, mas também difícil porque agora eu tenho que reconstruir tudo de novo. E você já presenciou alunos descobrindo capacidades que nem imaginavam ter? Como foi esse momento? Sim, sendo professor, isso é a todo momento, assim, isso acontece. Às vezes, o aluno até sabe que ele tem aquela habilidade, ele desenha bem, ele escreve bem, mas às vezes ninguém chegou e deu valor àquela habilidade e não deu espaço, né? Às vezes um aluno é considerado, nossa, é péssimo em matemática, você não vai bem na prova e tudo, e ele tem outras habilidades que não foram reconhecidas. O projeto tem esse potencial, porque ele, naquele momento ali, não é uma prova, um teste. Existem outras formas de se expressar. Então, isso a gente observa no cotidiano. E eu gosto muito disso, assim, de conversar com os alunos e ver essas habilidades, porque às vezes, em casa, ele não tem essa oportunidade. Ou aquilo não é valorizado, porque às vezes, por exemplo, habilidade como canto, principalmente nas artes, né? Para quem tem, é uma coisa muito comum. Então, a escola, ela tem que ser um palco que dá espaço para essas habilidades também. E quando um estudante não acredita em si mesmo, o que você procura mostrar para ele? Uma coisa que é muito importante é que a vida é um desafio para todo mundo. Às vezes a gente acredita que um médico, um professor, um engenheiro, ele é muito seguro de si, mas na verdade todos nós temos as nossas fragilidades, nossas dificuldades. E para o estudante, a escola é o momento que ele está tendo primeiro contato com aqueles conhecimentos, então realmente é difícil em muitos aspectos. Só que eu busco que o estudante veja que às vezes tem muita coisa que ele sabe que eu não sei. Então eu percebo que quando ele entende que é claro que existe uma autoridade, o professor às vezes é uma autoridade, o diretor é uma autoridade, mas ele também, em alguns momentos, ele também pode aprender com o aluno, ele também está no mesmo nível, ou às vezes até abaixo, acho que é um momento ele
perceber o seu valor, melhorar a sua autoestima e aí seguir um caminho que ele possa se sentir mais seguro para aprender, né? E às vezes conhecendo outros espaços, convivendo com outros colegas, isso também é uma estratégia importante. E o que os professores podem fazer para ajudar os jovens a enxergarem suas próprias possibilidades? Eu acredito que o professor, para dar conta dessa diversidade de alunos, ele tem que oportunizar o máximo possível de atividades para eles, diferentes, né? Sejam os projetos, sejam atividades artísticas de apresentação, como a Cássia faz, o sarau, o podcast, oportunidades de sair da sala de aula também, ir da escola para conhecer outros espaços, porque às vezes, talvez nesses espaços ele veja pessoas que ele se reconhece nelas, e às vezes a gente consegue com isso se encontrar o seu lugar no mundo. Porque uma coisa muito importante da gente é também se achar. Quem sou eu, né? Se eu sou a pessoa que gosta da biblioteca, eu sou a pessoa que quer estudar numa universidade, eu quero estudar numa escola de dança, eu quero ser um atleta. Se eu nunca fui numa piscina, como que eu sei que eu vou ser um nadador? Então, ou eu não quero ser um nadador, mas você já foi na piscina? Então, eu tenho que experimentar as coisas para poder dizer não assim. Então, a gente, enquanto escola, enquanto professor, a gente tem que tentar oportunizar o máximo de coisas aos nossos estudantes, até para eles decidirem o seu caminho e se reconhecerem ou não nele. E como era o Marcos estudante? O Marcos estudante, por muito tempo, era um estudante muito nerd, gostava muito de estudar, de participar de tudo da escola, muito tímido. Você era um nerd do tipo Miguel ou um nerd tipo Luiz? Eu acho que era tipo Luiz. Muito envergonhado, tinha vergonha de tudo. Mas assim, isso um grande tempo. Aí depois, assim, mais pro final do ensino médio, eu fiquei meio assim, meio doidão, assim, deixei o cabelo crescer, aí meio que fiquei meio rebelde, aí eu comecei a arrumar namoradinhos, fiquei assim, super mais autoconfiante também do lado pessoal, porque do lado de escola eu já estava acostumado, já ia bem, estudava bem, mas do lado pessoal eu tinha muitas medos mesmo, assim, fragilidades, que é normal da adolescência, né? Mas com o tempo a gente foi soltando. Sabe quem que ele lembra? O Darius. Darius? Ah, é mesmo. Igualzinho. Você já assistiu o Jurassic Park de desenho? Não, de desenho não. Eu vou assistir. Professor, você é igualzinho o Darius, você gosta de plantas, tipo, ele é muito obcecado com dinossauros, sabe? Aí ele sabe de tudo de dinossauro. Você fala de dinossauro, ele, esse daí é da espécie não sei o que, ele come não sei o que. Você é igualzinho, só que você é com planta, mas nossa, eles são iguais. Hiperfoco. E você já imaginava que seria professor? Então, o que acontece? Eu gostava muito da escola, era um ambiente que eu me sentia bem, apesar de não ser tão assim, como eu falo, eu não era tão popular entre os estudantes, não era assim, eu era muito reservado, muito tímido e tudo, mas o ambiente da escola mesmo assim era um ambiente que eu gostava. Acho que eu aprendi ambiente de aprender, de fazer coisas novas, de ser desafiado. É um ambiente que eu não gostava. Então, quando eu formei, eu pensei assim, eu gosto de ciência, vou fazer ciência. Eu posso ser pesquisador, eu posso ser escola, professor. Porque se eu voltar para a escola, eu vou gostar muito, porque eu gostava. Era um jeito assim, porque a gente forma, a gente dá um tchau para a escola, então era um jeito de eu voltar. E assim, teve outra profissão que você já pensou em fazer? Então, eu formei em ciências biológicas. Durante um tempo eu trabalhei como biólogo. Eu era tipo um cara assim, eu vou construir aqui, tem que cortar uma árvore. Eu ia lá e falava assim, tem tal árvore. Pode cortar. Não pode cortar. Trabalhei não pode. Um tanto de tempo com isso. E ao mesmo tempo com escola. Então eu dividi minha vida durante um tempo.
Quando eu decidi ser só professor, eu senti que eu fiquei mais feliz, mais criativo, mais focado, assim, mais assim, realizado. Que mensagem você deixaria para um estudante que ainda não acredita em si? Olha, o mais importante é que se você não está acreditando em você, é porque você não encontrou o seu lugar ainda, seja na escola, ou fora da escola, em casa, e é importante persistir, né? Experimentar o máximo de coisas, às vezes até aquilo que você acha que não gosta, um esporte, uma atividade de leitura, um teatro, às vezes a gente cria barreiras para a gente mesmo e o que impede a gente se encontrar, se conhecer. Então, o que eu acredito é que a gente tem que experimentar o máximo de coisas nesse mundo que é muito diverso. Uma hora ou outra você vai encantar com alguma coisa e aquilo que a gente se encanta serve como uma luz no final do túnel, nos guia por aquilo ali. E aí, se faz sentido para a gente, faz valer a pena qualquer esforço que a gente faça. E para aqueles que têm sonhos, mas ainda não sabem por onde começar? Olha, se você já encontrou um sonho, vai ter persistência. Nada é fácil, mas se aproximar de pessoas que conhecem um pouco daquele sonho, ou que já vivenciaram um caminho relacionado a ele, tudo isso facilita, né? Quando a gente se aproxima de pessoas que têm um pensamento mais próximo, a gente se motiva mais. Então, a primeira palavra é persistência, mas também ação. Sempre, mesmo que naquele momento você não tenha recurso, falando em dinheiro ou recurso tecnológico, vai fazendo pequenas ações que vão mantendo vivas esse sonho. E qual conselho você gostaria que todos os seus alunos levassem para a vida? Que todos eles são especiais, são fantásticos, que deixam marcas muito importantes por onde passam e que acreditem em si, porque eles vão encontrar o seu lugar no mundo, vão conquistar aquilo que almejam e que eu desejo a eles que sejam felizes onde eles se encontram. Porque às vezes a gente acredita que para ser bem-sucedido, para gerar orgulho, a gente tem que ocupar altos cargos, ganhar prêmios. Não, sendo feliz e compartilhando as histórias que a gente vivencia, a gente gera muito orgulho. Eu sou muito orgulhoso em ficar sabendo de cada historinha de Eu e a Alice ex-alunos. vai virar bibliotecária. Daqui ainda, tá, professor? Daqui. Que legal. Vai ficar nós duas ali. Os meus livros, levando para casa. Aí a gente vai falar, ó, aquele ali eu já li, é muito bom. Eu vim cá pegar a dica. E esse aqui? A gente vai ser o animatrônico lá. Tudo bem? Meu nome é Alice. Professor, agora a gente chegou no nosso momento bate-bola e você vai responder com a primeira coisa que a gente Primeira coisa? É só uma pode palavra? É só uma palavra. Natureza é Encantadora. Ser professor é? Maravilhoso. aprender é Desafiador. A escola deveria ser? E sempre para todos. ciência é Curiosidade. Educação é? Amor. Muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. Foi uma conversa inspiradora e cheia de aprendizados. Obrigado. Novamente te agradeço essa oportunidade. Fiquei muito lisonjeado e espero que todo mundo goste. Comente depois um pouco desse vídeo, né? Qualquer coisa, entre em contato com a gente para xingar ou para elogiar. E obrigada também por tudo que você constrói diariamente com todo mundo, o esforço que você faz pra gente na escola, pra gente conseguir um futuro melhor. E também mostrando que a ciência, a natureza e a educação pode transformar vidas. E muito obrigada por sua participação aqui. E obrigada a você que nos ouviu. E esse foi o nosso primeiro episódio na Escuta do Sarau. Se você gostou desse episódio, acompanhe os próximos. Ainda teremos muitas histórias, projetos e pessoas inspiradoras passando por aqui. Até a próxima! Tchau!
A arte no digital, ela ganhou um espaço muito grande. E ela é muito interessante porque, às vezes, algumas pessoas não têm uma facilidade de se apresentar frente a uma plateia. E quando